Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e no vídeo de hoje estudaremos sobre dilatação térmica. Antes de começarmos o tema, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura, ou seja, as dimensões do corpo dependem da temperatura em que ele se encontra. Isso se deve ao fato de que a temperatura mede o grau de agitação térmica das moléculas. Então, quando as moléculas estão vibrando um pouco menos, elas necessitam de uma certa distância entre elas. Quando a temperatura aumenta, essa vibração também vai aumentar, logo, o espaço entre as moléculas também vai aumentar. Isso faz com que o corpo como um todo aumente. O contrário também é verdade. Se a temperatura diminuir, a vibração das moléculas vai diminuir e, portanto, o corpo vai diminuir de tamanho. E a dilatação está presente em vários momentos do nosso dia a dia, em várias situações na nossa vida. Vamos ver aqui alguns efeitos da dilatação térmica. Para entendermos melhor, vamos analisar as chamadas juntas de dilatação, que são espaços deixados em determinadas situações para justamente ser preenchido por essa dilatação. Nós veremos isso em estradas, veremos isso em pontes, na cerâmica em nossas casas, etc. Então todos esses espaços, essa junta de dilatação, ela serve justamente para que, quando a temperatura aumentar e o tamanho do objeto, portanto, aumentar, ele ter para onde crescer, né? Caso contrário, caso nós não deixarmos as juntas de dilatação, nós poderemos ter alguns problemas, como podemos observar aqui nessas cerâmicas ou, infelizmente, nessa situação. A dilatação é dividida em três modalidades, a depender das dimensões do objeto. Na dilatação linear, nós vamos ignorar a variação da espessura do objeto. Vamos considerar apenas o seu comprimento. Isso ocorre quando as demais dimensões são muito pequenas em comparação com o comprimento. Por isso, nos exercícios, é muito comum que os objetos utilizados sejam barra metálica, haste metálica, fios, etc. Já na dilatação superficial, nós vamos considerar uma área, a variação da área, ou seja, trataremos com duas dimensões, apenas uma dimensão será desprezível. Por isso, é muito comum ao falarmos de dilatação superficial aparecerem as palavras placa, chapa metálica, disco metálico, etc. No caso da dilatação volumétrica, nós não vamos ignorar nenhuma das dimensões, ou seja, vamos trabalhar com volume, o aumento do volume. Nos exercícios de dilatação volumétrica, as palavras comuns são cubo, paralelepípedo, esfera, etc. É importante estar atento a isso porque essas palavras elas servem de dicas para descobrir de que tipo de dilatação que o problema está tratando. Na dilatação linear, então, nós consideraremos uma variação do comprimento. O objeto possui um comprimento inicial e vai sofrer uma variação de temperatura, sofrendo, portanto, uma variação em seu comprimento. Matematicamente, a dilatação linear pode ser determinada pela seguinte fórmula: ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT, onde ΔL significa dilatação linear, ou seja, quanto vai aumentar ou diminuir no comprimento do objeto. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, cada material possui o seu, é justamente o que diferencia um material do outro na dilatação. L0 é o comprimento inicial do objeto e ΔT é a variação da temperatura. A unidade de medida de dilatação linear é metro ou centímetros, né? Ou qualquer unidade de comprimento. Depende justamente do comprimento inicial. Se nós colocarmos o comprimento inicial em metro, a dilatação também será em metro e assim por diante. Já no caso da dilatação superficial, nós teremos então um objeto aqui com duas dimensões e ele vai sofrer um aumento de temperatura, gerando, portanto, esse aumento na área. Aqui nós temos a área inicial, nessa parte pontilhada, e essa parte toda externa que representa o aumento da área. Matematicamente, nós podemos calcular essa variação da área através da seguinte fórmula: ΔA é igual a beta vezes A0 vezes ΔT. Sendo que ΔA é a dilatação superficial, quanto que vai aumentar na área, beta é o coeficiente de dilatação superficial, A0 é a área inicial e ΔT é a variação de temperatura.
Uma observação importante é que o valor de beta ele é o dobro do valor de alfa, ele é 2 vezes alfa. Em muitos exercícios, nos é fornecido o valor de alfa, mesmo quando se pede a dilatação superficial. Nesse caso, teremos que encontrar o valor de beta primeiro, através dessa expressão. A unidade de medida de dilatação superficial é metro quadrado, centímetros quadrados, etc., seguindo a mesma lógica da linear. Se a área inicial estiver em centímetros quadrados, a variação da área também estará em centímetros quadrados. No caso da dilatação volumétrica, então, trataremos do volume como um todo. Eu terei um objeto com um determinado volume inicial e, ao sofrer uma variação de temperatura, o volume dele aumenta. A variação do volume, a dilatação volumétrica, será justamente a diferença entre os dois volumes. Matematicamente, podemos determinar essa dilatação usando a fórmula ΔV igual a gama V0 ΔT. Observe que as três fórmulas são muito parecidas, basicamente só muda a constante e aqui fala de volume, então aqui tem que ter volume inicial. Quando era área, aqui era área inicial. Quando era comprimento, aqui era comprimento inicial. Nesse caso, ΔV é a dilatação volumétrica, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, o V0 é o volume inicial do objeto e ΔT é a variação de temperatura. Assim como na dilatação superficial, o gama pode ser determinado a partir de alfa. Nesse caso, gama é 3 vezes alfa. A unidade de medida de dilatação volumétrica será metro cúbico, centímetro cúbico ou qualquer outra unidade de volume que apareça aqui para o volume inicial. A dilatação volumétrica terá a mesma unidade de volume inicial. Vamos então realizar 3 exemplos, um sobre cada um desses tipos de dilatação, para entender como utilizar essas fórmulas. No exemplo 1, ele diz: uma ponte de aço tem 1000 metros, a temperatura é de 20 graus Celsius. Quando a temperatura atingir 40 graus Celsius, qual será seu comprimento? Dado alfa igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. Graus Celsius elevado a menos 1 é a unidade de medida dos coeficientes de dilatação. Observe que a pergunta dele é qual é o seu comprimento. Então, se ele está lidando com comprimento, nós estamos falando de dilatação linear. ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Olhando para o enunciado, podemos ver que o valor de alfa é 11 vezes 10 elevado a menos 6, o comprimento inicial 1000 metros e a variação de temperatura final menos inicial, 40 menos 20 graus Celsius. Basta então substituir na fórmula da dilatação linear, que vai ficar assim: ΔL igual a 11 vezes 10 a menos 6, que é o valor de alfa, vezes 1000, que é o valor do comprimento inicial, vezes 20, que é a variação de temperatura. Fazendo 11 vezes 1000 vezes 20, temos 220.000 e vezes 10 a menos 6. Observe que eu apenas repeti o 10 a menos 6. Eu não tenho que me preocupar com isso agora. Faço primeiro os outros cálculos e só no final eu me preocupo com esse 10 a menos 6. Como que eu resolvo essa conta? Ora, multiplicar por 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que pegar a vírgula que se encontra aqui no final do número e andar para a esquerda 6 vezes, pular 6 casas aqui. Portanto, andando 1, 2, 3, 4, 5, 6... a variação no comprimento será 0,22 metros. Aqui em cima eu vou colocar um link de um vídeo onde eu resolvo vários outros exercícios sobre dilatação. Então clica aí depois desse vídeo para poder conferir mais alguns. No exemplo 2, nós temos um quadrado de lado 2 metros, é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Determine a variação diária deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Observe que ele me forneceu o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, beta, e ele pediu para determinar a variação da área. Portanto, eu vou utilizar a fórmula de dilatação superficial, ΔA igual a beta vezes A0 vezes ΔT. No entanto, observe que o quadrado ele tem lado 2 metros. Ele não me deu a área desse quadrado, ele me deu apenas o lado. Eu vou ter então que calcular essa área, mas isso não é um problema. Ele já me deu o valor de beta, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Como é um quadrado, a área pode ser encontrada apenas fazendo lado vezes lado, né? Base vezes altura, ou seja, 2 vezes 2, 4 metros quadrados.
e a variação de temperatura de 80 graus Celsius. Assim, basta substituir esses valores na fórmula. ΔA vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 4, vezes 80 graus Celsius. Fazendo 1,6 vezes 4 vezes 80, 512. E repito, o 10 elevado a menos 4. Andando essa vírgula, portanto, 4 vezes para a esquerda, 1, 2, 3. Vou precisar andar mais uma vez, portanto vai aparecer um zero aqui. ΔA vai ficar 0,0512 metros quadrados. No exemplo número 3, temos um cubo com coeficiente de dilatação linear de 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem a aresta de 20 centímetros, quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Qual será o volume do cubo a 50 graus Celsius? Observe que ele me deu o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa, mas ele me perguntou qual o volume do cubo. Novamente aqui aquela palavrinha mágica, né? Cubo. Ora, se ele quer o volume, eu vou usar a variação volumétrica, dilatação volumétrica, ΔV igual a gama vezes V0 vezes ΔT. No entanto, ele me deu o alfa. Eu vou ter que calcular o gama, então, aqui, para poder determinar a dilatação volumétrica. Além disso, ele não me forneceu o volume inicial do cubo, ele me forneceu a aresta. Então, eu vou ter também que determinar o volume inicial desse cubo, mas isso não é aí um grande trabalho. Vemos que o gama é 3 vezes alfa, então 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5, que vai dar 6 vezes 10 a menos 5, determinei o valor de gama. O volume inicial, como a aresta tem 20 centímetros, o cubo, os lados são iguais, então o volume fica 20 vezes 20 vezes 20, ou seja, 20 ao cubo, portanto, 8.000 centímetros cúbicos. O ΔT, que é a variação de temperatura, vai ficar 50 menos 10, que é a temperatura inicial, portanto, 40 centímetros. Observe, no entanto, que ele não quer a variação de volume. Ele perguntou qual é o volume final desse cubo. Mas para achar o volume final, eu primeiro preciso saber quanto que ele aumentou. Então basta substituir na fórmula de dilatação volumétrica 6 vezes 10 a menos 5 vezes 8.000 vezes 40. Novamente, 6 vezes 8.000 vezes 40 vai dar 1.920.000. E vezes 10 a menos 5, que eu estou repetindo. Andando essa vírgula 5 vezes, temos 1, 2, 3, 4, 5 e ficamos com uma variação de volume de 19,2 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a aresta estava em centímetros, o volume inicial estava em centímetros cúbicos. Agora que eu tenho a variação de volume, basta somar com o volume inicial. Então 8.000 mais 19,2 será o volume final desse cubo, portanto 8.019,2 centímetros cúbicos. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aqui embaixo nos comentários para que a gente possa sanar o mais rápido possível. Peço novamente que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus colegas que eventualmente estejam com dúvidas nesse conteúdo. Até mais!